Olá pessoal, nesse vídeo especial que a gente está fazendo para vocês aqui de Fortaleza, a ideia, é o João Migovski e Edilson Migovski passar para vocês o que a gente veio fazer aqui em Fortaleza e a nossa experiência na visita e no encontro em algumas reuniões com alguns médicos, né, João? Isso aí, a gente veio aqui com o intuito de trazer a nossa proposta aqui sobre a medicina canabinoide, sobre a Sociedade Brasileira de Medicina Canabinoide, também sobre a pós-graduação que a gente está desenvolvendo no tema. E na maior parte das vezes nós fomos bem recebidos. Sim. Os médicos, os dentistas, os veterinários, eles, via de regra, se interessam sobre o assunto, em querer se aprofundar mais sobre o tema, só que nem todos são abertos à novidade e acabam ficando presos às amarras da indústria farmacêutica, das associações médicas, dos estudos duplo cego placebo controlados e acabam não olhando até mesmo para o próprio umbigo e utilizando medicamentos que não passariam pelo próprio crivo que eles determinam como necessário. É interessante isso. E aí você vê o que é o lobby, infelizmente, dessas grandes indústrias fazendo com que determinados produtos fitocomplexos ou fitoterápicos sejam jogados como se fosse uma bruxaria, muito parecido com o que o Rockefeller fez no início do século passado, fechando as faculdades de medicina no Canadá, nos Estados Unidos, por conta de a ausência de comprovação de eficácia, como se isso fosse uma certeza de ineficácia. É como se só valesse aquele estudo. O que é estudo duplo cego, randomizado, prospectivo? Aquele estudo que você pega dois grupos de pacientes bem parecidos e metade você faz o medicamento e a outra metade você faz o placebo muito parecido fisicamente com o medicamento, mas que não tem princípio ativo, e aí você consegue saber se o efeito que você observou terapêutico foi do próprio produto ou se foi o efeito placebo, que é uma ilusão do ser humano. E a gente já está mais do que claro que tem vários relatos e vários trabalhos, e alguns até duplo cego. A gente acabou de ler um trabalho onde o João leu acerca do uso em crianças que tinham aquele quadro de crises convulsivas, de repetição. Foi um grupo pequeno, mas que mostrou, João, que o grupo que usou os derivados da cannabis tinha um resultado muito mais favorável. Ou seja, uma pessoa se despe do preconceito, desce do pedestal inatingível para ouvir nós, seres humanos comuns, ou vai, infelizmente, adiar essa terapêutica, ou essa modalidade terapêutica dos seus pacientes. Pois é, e é uma pena, porque é uma modalidade terapêutica muito boa, os resultados são muito bons e realmente faltam estudos duplo cego, randomizados, placebo controlados, mas justamente por conta desse tipo de produto não ser patenteável. E uma vez não sendo patenteável, não há tantos interesses econômicos por trás. Então aquele medicamento que a gente vê na farmácia, que a pessoa compra lá por 200, 250 reais, o custo daquilo para o laboratório não passa de 3, 4 reais, já com o frete e já com a embalagem, e o preço para o consumidor final é muito maior do que o preço de custo. Então a indústria farmacêutica como um todo, se não for a indústria mais lucrativa, é uma das mais lucrativas, principalmente porque o foco são medicamentos para tratar doenças crônicas não transmissíveis, que a pessoa vai ter que ficar utilizando ao longo de um grande tempo. São doenças que não se curam, e muito comuns, fibromialgia, a ansiedade, a depressão, está longe de ser uma coisa, é frescura, não, precisa ser tratado, e se você demorar a fazer a intervenção, pior vai ficando. Então é interessante, converse com o seu médico sobre essa modalidade, fale para ele do nosso canal, diga para ele que nós somos pessoas sérias, formados em boa universidade no Rio de Janeiro, e que está aqui de coração aberto, dando a cara a tapa, para trazer para vocês mais uma vez uma possibilidade. E quando alguém falar, é uma modalidade cara, existem modalidades mais caras sim, alguns medicamentos muito caros, mas tem medicamentos que, de repente, se você souber escolher, vai sair alguma coisa em torno de 70, 80 reais por mês o tratamento desse paciente. Porque a quantidade que você administra, às vezes são 5, 6 gotas 2 vezes por dia. Não é uma gota por quilo. Não vou tomar 40, 50 gotas de manhã e 50 gotas de noite. A ideia, inclusive, é que esses medicamentos à base de cannabis substituam outros medicamentos com mais evento adverso, com menor eficácia e muito mais caro. E cá entre nós, se você tem uma proposta de reduzir
o custo da farmácia do cidadão, isso está longe de ser algo interessante para a indústria farmacêutica, que visa, né, infelizmente, com a enorme frequência, o lucro. Não falo que são todas, mas algumas vilãs se mostraram bem, né, à sua cara nesses últimos 3 anos por conta da pandemia. Pois é, então é uma medicação. Em vez da gente utilizar, por exemplo, um benzodiazepínico como o alprazolam, o Frontal, ou o Rivotril, que é o clonazepam, que são medicamentos com riscos, inclusive de risco de dependência química e psicológica daquela medicação, por que não a gente não tenta um canabinoide? Por que a gente não faz uma combinação do canabinoide com a melatonina, se o problema for o sono da pessoa? 2 produtos naturais, né? E são produtos baratos. A melatonina é barata sozinha e o derivado da cannabis também é barato quando você pensa nos outros fármacos. Mas é o seguinte, se você também está como a gente, chateado, aborrecido, revoltado com isso, manda pra gente um direct, né? Porque diz, olha, eu estou aqui, eu moro em tal lugar, tenho interesse em saber um pouco mais, a gente vai mandar, de repente a gente já tem alguma representação na sua cidade, ou quem sabe se você não pode se tornar um representante da gente no seu estado e te dar todas as dicas para vocês. Acho que é uma coisa bem legal de começar a conversar e fazer com que essa verdade que vem sendo bloqueada e vem sendo boicotada possa ganhar maior capilaridade, visibilidade, e para isso a gente depende de vocês. Até o momento, cerca de 2%, até menos do que isso, 2% dos médicos prescrevem os canabinoides, então ainda há um longo caminho a se percorrer. Se você tem interesse em fazer o seu tratamento, seja para insônia, seja para ansiedade, seja para síndrome do pânico, para fibromialgia, enxaqueca, síndrome do intestino irritável, dores crônicas de modo geral, por exemplo, as dores da artrose ou as dores da artrite que exigem que você tome corticoide ou que você tome anti-inflamatório com frequência, com certeza os canabinoides são uma opção mais segura, mais barata e mais eficaz também. Ou se você estiver fazendo algum tratamento oncológico, como a quimioterapia ou a radioterapia, e esteja sofrendo com os efeitos colaterais desse tratamento, não deixe de buscar um médico que trabalhe com a medicina canabinoide, e a gente aqui vem fazendo um ótimo trabalho com excelentes resultados para os nossos clientes, para os nossos pacientes. Vou deixar aí o link na descrição para você fazer parte da nossa linha de cuidado Rio Cannabis e ter finalmente a qualidade de vida que você sempre quis. É isso. E a ideia aqui não é de forma alguma substituir aquilo que o teu oncologista, por exemplo, está fazendo em termos de radioterapia, quimioterapia, não é isso. A ideia é complementar. E a gente tem uma visão um pouco mais integrativa, aliás, bem mais integrativa. A gente vai ver a questão dos aspectos nutricionais, da reposição de vitaminas, alguns produtos naturais que ajudam, por exemplo, no paciente a se recuperar de um processo de câncer. Então, a gente não está aqui pregando nada milagroso, a ideia é justamente complementar, ter um olhar um pouco mais integral, né? Não íntegro o olhar mais holístico, para ver se você sai dessa mais rápido, você ou algum ente que você ame e queira realmente que essa pessoa se recupere. E é interessante que vamos pegar um caso aqui que eu acredito que seja muito comum, uma pessoa já de uma idade ali chegando aos 60, 65 anos, uma pessoa que sente muitas dores no corpo, muita dor articular, que é algo normal. Sim. E algo também, principalmente em mulheres que são, via de regra, mais ansiosas que o homem, né? A prevalência de ansiedade. No dia que acordar sem dor, eu vou procurar Jesus Cristo para saber se eu já morri todo o céu, porque dor é uma companheira diária e eu acho que a gente tem que realmente fazer alguma coisa para minimizar esse sofrimento. Mas continua, desculpa. Então, essa paciente, por exemplo, que tem enxaqueca de vez em quando, que tem fibromialgia, então sente dores no corpo com frequência e que também é uma pessoa mais ansiosa e com problemas para dormir. Eu acredito que isso aqui, muita gente vai se encaixar nessa descrição aqui que a gente deu. Então essa pessoa, para ansiedade, ela vai tomar um Rivotril ou vai tomar um antidepressivo. Para a dor, ela vai tomar um analgésico ou vai tomar um antidepressivo, como a duloxetina, por exemplo. E para a enxaqueca, ela vai tomar um outro medicamento qualquer para dor, um Sumax ou coisa parecida. Imagina poder trocar todos esses medicamentos por apenas um fitocomplexo. A diminuição do custo, a melhoria dos resultados e a gente também oferecer um medicamento mais seguro e com menos efeitos colaterais. A gente anota, esse vídeo é fundamental, divulgue esse vídeo, diga, olha, tem um conteúdo muito bom, vale a pena você assistir, é um vídeo curtinho. E é isso aí, acho que
Dado o recado, né? Dado o recado, o link aí da linha de cuidado está na descrição para você fazer o seu tratamento com a gente, tá bom? Fica aqui. Fique bem. Fique com a gente.